Estamos aqui hoje para uma edição especial de continuação sobre automutilação. Mais um pouquinho com Vilma Pelegrino. Olá, vamos lá, né? Falar sobre automutilação, Sara, que legal. E outro ponto também que eu queria conversar, né, e a gente já tinha trazido no outro vídeo, a respeito do que não é transtorno. Pronto. Mas algo que a gente está vendo muito são as crises de ansiedade, as crises, né, de síndrome do pânico. Então, assim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso, porque eu percebi que também, quando a gente voltou agora com o início das aulas, teve esse boom, né, dos adolescentes tendo crise de ansiedade, por conta dos professores, por conta de bullying. E muitos, às vezes, as diretoras das escolas mandam mensagem para mim, Sara, tô com um aluno aqui, posso dar seu número? Pode. E aí, 2 minutos depois, eu já tô falando com essa, já tem uma outra. Teve um dia que eu me vi louca, conversando com 4 adolescentes, tendo crises, e assim, nem foi também na mesma escola. Foram 2 daqui, foram 3 daqui e uma de Salvador. Disse, fala-me, Jesus. E aí, você fica sem saber, né? Tentando acalmar. Sim, E eu me sim, sinto, às vezes, apagando incêndio. sim. Porque muitas dessas me procuram, né, na hora da crise, para ouvir uma técnica, ouvir uma palavra, né, ouvir uma palavra que acalme, que dê uma certa tranquilidade, mas a gente sabe que no fundo é um band-aid, que as causas precisam, né, ser tratadas. O que é que você tem percebido, né? A volta, você consegue fazer uma relação dessa volta às aulas com essas crises que eles estão apresentando? Então, assim, não é que tenha aumentado. E aí, veja bem, quando a gente fala, né, de ansiedade, às vezes se confunde muito com crises de reportando ou fazendo, né, o modelo da mãe, né, da mãe e do pai. Porque a ansiedade ela está relacionada com o pensamento, o que você pensa das situações, né? Como você percebe as situações. Então, se você tem uma quantidade de pensamento que são negativos para aquela situação, isso vai te dar ansiedade porque você não sabe o que você espera. Né? A ansiedade está muito relacionada também com controle, falta de controle. Então, se eu vou para a escola, eu vou para a escola, sim. Mas minha mãe falou que eu não posso ficar pegando nada de ninguém. Eu tenho que ficar com máscara. Agora não, né? Porque agora já está liberado. Mas antes eram muitas recomendações, você percebe? Você não podia, uma criança não podia trocar uma borracha com outro. E isso era uma coisa completamente normal antigamente. Não tinha. Hoje você não pode mudar um lápis, você vem com o seu álcoolzinho e passa. Então, toda essa questão de proteção, isso trouxe um peso muito grande. Não só para adolescente, não, tá? Para criança pequena. Tem crianças que eu atendo, às vezes, de 3, 4 anos, que até para brincar comigo, né, que a gente trabalha a parte lúdica, vem com álcool, passa na mão, brinca, passa na mão de novo álcool e brinca e passa na mão. Eu falo assim, mas não precisa, a gente terminou de brincar, não, minha mãe disse que eu tenho que ficar passando sempre álcool na mão. Então, veja bem, ela reporta, ela faz algo, né, do comportamento dela que ela viu, que ela vê, que ela é instruída para fazer. E isso traz um pouco de apreensão, sabe? Eu não sei o que vai esperar. Eu não sei o que me espera lá na escola. Porque se antes eu fazia isso e aquilo, hoje eu não posso mais fazer. O bom é assim, é que agora você começa a introduzir, né, as adolescentes estão voltando a fazer algo que ela fazia antes. Tá? E mesmo assim com algumas precauções, né? Eu tenho um adolescente que não tira a máscara de jeito nenhum. Ela fez, não, eu não quero. As minhas colegas ficam falando, porque você vive agora de máscara? Eu fiz, porque foi uma atitude que eu tomei. Eu fiz ótimo. Mas veja, você está fazendo isso para sua segurança ou para a segurança de quem? Às vezes age só porque foi informada para ficar fazer isso, entendeu, Sara? E aí traz. Ansiedade é falta, é aquela coisa
que você não tem o controle. Então, se você é ansiosa, porque você não sabe o que vai te esperar lá na frente. Em 2 anos, ninguém sabia do que ia acontecer depois. O que a gente sabia era que a gente precisava fazer o quê? Se precaver, né? A gente precisava usar máscara, álcool, né? Não mexer em muita coisa, não ficar pegando. Toda vez que a gente ia pegar, a gente tinha que lavar as mãos, não é isso? Então, a gente tinha a sensação de quê? Que a gente precisava sempre estar protegida, né? Se eu vou para outro lugar que eu não sei o que vai me esperar, então eu vou fazer o quê? Vou ficar ansiosa. Geralmente é esse o pensamento, entendeu? Dessa ansiedade, né? Aí, tá. É mudança de pensamento, tá? Ansiedade está relacionada muito com mudança de pensamento. A gente tem que mudar o pensamento. Não é deixar de se proteger, tá? É fazer com que as pessoas, né, de um modo geral, ela comece a se questionar por que aquela situação está trazendo ansiedade para ela, entendeu? Como é que aconteceu? O que aconteceu? É por isso que a gente trabalha na TCC com um questionamento, que a gente chama de questionamento socrático, né? Que é, o que aconteceu? Por que você fez isso? Como aconteceu? O que você... como, né? Quando, o que, para quê, né? É aquele questionamento que a gente já sabe. Porque dessa forma que a gente consegue entender por que a ansiedade se manifestou. Entendeu? Isso aí é muito individual, mas de modo geral é justamente isso, né? É a falta de conhecimento do que vai ser, o que vai se acontecer no futuro, né? Falta de controle. Você é ansiosa porque é falta de controle, tá? Não é de controle das suas coisas, mas sim do que você vai se deparar lá na frente, entendeu? Porque, como a gente tinha conversado, que não é um transtorno, é um sintoma, e são as coisas que eu estou vendo que são a raiz, né, da questão da automutilação. Um dos fatores é essa questão da ansiedade dentro da escola, o bullying, Sim. a questão do bullying também em relação à ansiedade. E eu, né, talvez uma inocência minha, eu pensei que quando a gente voltasse agora da pandemia, o bullying não seria tão evidente por conta desse momento que a gente passou de privação, de viver em sociedade. Sim. E parece que também ele agora teve esse... Tem turmas que os adolescentes me dizem assim, não, lá na sala é o lado A e o lado B, o lado A e o lado B não se dão bem. Atendo adolescentes que têm alguns tipos de deficiência física e falam sobre essa questão, né, de serem rejeitados, de serem humilhados. Qual é também sua percepção em relação ao bullying e à automutilação? Tá, o bullying. Então, gente, o bullying vai sempre existir, né? Sempre, em diferentes formas, sempre. Né? O entendimento que a gente faz dele é que é a grande questão hoje. Porque, por exemplo, as diferenças, né, de modo geral, todo mundo é uma diferente do outro. E é essa aceitação que o outro não tem, né? Não tem essa percepção. Se fala muito mais hoje de você aceitar as diferenças do que há 10 anos atrás. Lembra disso? Antigamente você não falava em aceitação. Hoje em dia tem cartilha, né? Cartilha, na verdade, né? Cartilha nas escolas falando dessas diferenças. Antigamente, não. Antigamente se chamava você de gorda, de feia, de amarela, né? De dentuça. Sempre foi. A própria Turma da Mônica é uma caracterização dessas diferenças que ele colocou, né? Que o Maurício, né, de Souza, ele colocou isso numa revista, né? Que era uma coisa muito, muito grande. Você acha assim, a gente fala, porque o entendimento por conta da pandemia, o entendimento emocional, a aceitação pelo outro seria melhor, porque todo mundo viveu um período muito de reclusão, né? Então, veja, isso ainda é muito novo para a gente, né? Os efeitos dessa pandemia, né, é muito novo, a gente não sabe. Mas o que a gente percebe é que
as pessoas elas estão se valorizando mais e, consequentemente, né, estão excluindo os outros, sabe? Então, você fala assim, então, por isso que o bullying aumentou? Não. O bullying sempre teve ali, a estrutura psicológica da pessoa, ela não muda, a não ser que ela passe por situações bem adversas, como no caso da pandemia. Ok. Mas ela tem que ressignificar algumas situações, entendeu, Sara? Então, se eu falo para você que você é feia, que você é dentuça, isso e aquilo, eu já tenho isso inserido dentro de mim há muito tempo. Eu posso ter passado por algum processo de sofrimento que eu venha ressignificar, né, a minha situação e eu me sensibilizo com a Sara, porque a Sara ela é dentuça. Beleza. Mas se eu não tenho esse sentimento de empatia, você vai sempre ser a dentuça, entendeu? Vai sempre ser a feia. E eu vou ficar muito bem, tá? Então, a gente sabe que em momentos de pânico, em momentos de conturbados da humanidade de modo geral, a gente tende a formar turmas semelhantes. Então, aqueles que são semelhantes a mim, que pensa como eu, que tem o mesmo comportamento, vamos ficar junto aqui porque a gente se fortalece para algo. Isso é seleção. Aí a gente vai ter que falar sobre seleção. Mas é mais ou menos isso, né? É porque a gente acha que porque o momento foi de sofrimento, eu tenho que me compadecer com você de jeito nenhum. Se você não foi forte o suficiente para enfrentar isso, eu fui, entendeu? Verdade. Isso é seleção natural, de forma muito, muito grosseira, se eu posso dizer isso, tá? Não sei se também se eu respondi direito, porque assim, falar sobre bullying é falar de algo que é de respeito ao outro, entende? Então, se eu não tenho respeito ao outro, vai ser isso sempre, né? A tendência é aumentar. E aí, assim, quando eu falo da escola como uma instituição social, eu falo que é ela que tem que desvalorizar ou, vamos dizer assim, né, trabalhar essa questão em sala de aula, entendeu? O quanto é diferente. Porque, veja, uma hora eu tô agora, tô ótima. Aqui meus dentes estão perfeitos, tá? Eu vou aqui, caio, bato meu rosto no chão, tenho que trabalhar com essa minha arcada e eu vou trabalhar com meus dentes todos, tá tudo ruim, eu vou ficar diferente, entende? Então, naquele momento, eu estava ótima, me sentindo bem. Daqui a 2 minutos, é completamente diferente, né? Então, eu posso sofrer um bullying também por conta, né? Enfim, é isso. Verdade. Teríamos muito mais coisas para conversar. Muito mais, né? Pois é, vamos marcar para um outro vídeo. Mas Vamos sim. Gostaria de agradecer sua participação e gostaria de deixar também alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, para os pais, para que, né, também que vê os filhos sofrendo bullying, ou vê com ansiedade, ou vê se automutilando, ou até mesmo para os adolescentes. Então, né, a questão uma das dificuldades é justamente a falta de comunicação, né? Então, que converse, né? E que busque ajuda, né? A nossa profissão, como psicólogos, nós estamos justamente preparadas, né, para poder a gente auxiliar, né? Então, se não dá conta, busque alguém que possa auxiliar, né? Essa intermediação que a gente chama, né? Entre pais e até mesmo com relação à orientação. Tem um processo que chama-se psicoeducação, né, que é justamente um processo de educação, né, de como educar, de como fazer com que esses pais entendam o processo dos filhos, né? Então, é uma boa ferramenta, tá? Quero agradecer, foi muito legal, tá? E estou à disposição para os próximos papos. Que bom, fico super feliz. E você que assistiu a gente, que gostou, se quer saber um pouco mais sobre o conteúdo, dá um pulinho no Instagram, ou pode deixar os comentários aqui, que eu e Vilma iremos responder com muito carinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.